tivemos o nosso intervalo e agora nós estamos aqui com a doutora Carla Oliveira, que ela é fonoaudióloga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse universo da fono, posso chamar assim? Claro. Vai conversar, quebrar alguns tabus. Mas antes disso, doutora, eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa. Quem é a doutora Carla? Bom, então eu sou a Carla Oliveira, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada há 28 anos, eu sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui em Brasília há 21 anos. Eu fiz a faculdade, depois eu fiz a especialização em linguagem, audiologia, estou fazendo pós em voz e também psicopedagogia em várias áreas. Tudo se engloba dentro da comunicação. Então, eu sou preparada, amo a fonoaudiologia e estou aqui para conversar com você sobre essa área tão bonita. Dá para perceber, doutora, quer apresentar o programa para mim? Gente, como fala bem, né? Representa realmente a profissão que desempenha. Parabéns. Obrigada. Doutora, explica para quem está em casa, as pessoas leigas, né? O que faz um fono, como que se processa essa profissão na prática? Sim. O fonoaudiólogo trabalha com a prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação e a terapia. Dentro da fonoaudiologia, nós temos um leque de possibilidades, de áreas que a gente pode trabalhar. Então, trabalhamos na área da saúde, na área da educação, hoje já estamos também dentro da área da estética. Então, a fonoaudiologia está entrando em vários ramos, sempre preocupada com a melhor comunicação. Como se comunicar, como trazer a informação, né? Porque a comunicação é tudo. A gente passa a nossa voz, a gente fala e passa o nosso sentimento também, né? A linguagem corporal, a sua linguagem verbal, tudo isso é comunicação importante para a imagem do profissional. Muito bacana. E doutora, explica pra gente qual a importância da voz para quem está em casa. Certo. A voz, como eu falei antes, ela é o maior meio de comunicação que a gente tem, né? A gente tem a comunicação gestual, a comunicação verbal, mas através da nossa comunicação, a gente passa a nossa informação e também o nosso sentimento. Então, o meio de se comunicar é muito importante. Vamos imaginar como uma professora que não consegue, ficou sem voz, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas a gente não poder se comunicar é muito ruim. A gente não conseguir passar a informação daquilo que a gente quer realmente passar para outra pessoa, dar a nossa informação concreta do que a gente está sentindo ou do que a gente está querendo explicar. Isso é uma coisa que nós, fonoaudiólogos, podemos ajudar em qualquer área a poder trabalhar com essa informação. Sim, e o que uma pessoa precisa fazer para cuidar da voz, para sempre apresentar uma voz limpa? É difícil, né? Hoje nós temos muitas interferências, né? Não só no mundo, como do tempo, né? Das partes mesmo, tempo chuvoso, tempo claro, tudo, mas também a questão da nossa parte corporal. Muita gente se esquece que a gente tem que tomar consciência da nossa respiração, da nossa posição, da nossa postura. Então, tudo isso vem a influenciar na hora que a gente está se comunicando. Os meios que a gente usa para articular com mais facilidade, usar o meio nosso para poder passar a informação, usando tanto a parte oral quanto a parte corporal. Isso facilita para que eu não precise falar alto, para que eu não consiga esforçar demais, gastar muito a minha voz. Então, se eu consigo manter uma altura normal, uma respiração tranquila, eu consigo passar a minha informação sem usar o abuso vocal, né? Que a gente usa muito de falar que é a fadiga, que é o esforço vocal. Então, a gente consegue manter a nossa comunicação sem nenhum esforço. Perfeito. E, doutora, existem estratégias para poupar a voz? Algo nesse sentido? Sim, na realidade a gente tem vários tipos de coisas que a gente pode tomar como consciência no dia a dia. A primeira, a básica de todos, que a gente sempre ouve no nosso dia a dia, beber bastante água, né? Então sempre tá tomando um pouquinho de água. Isso eu falo para qualquer área, não só porque a gente fala muito em voz, a gente lembra de quê? Professor ou de um jornalista, né? Mas o que é da voz? A gente tem uma gama de pessoas
Então, o próprio médico, a gente fala, o médico se comunica, ele está falando o tempo todo com o seu paciente, ele usa da voz o tempo todo. Então, a gente tem o professor, tem o jornalista, tem o juiz, tem um advogado, todo mundo que se comunica e está falando o tempo todo, ele é um profissional da voz. Então, ele tem que tomar alguns cuidados para que ao longo do dia ele tenha a voz sempre constante, sempre boa e não tenha um cansaço vocal. Então, beber bastante água, ter pausas durante o dia para recuperar a sua voz, sentar na postura correta, uma boa alimentação, porque também, né, a gente comer, né, eu vou comer uma feijoada, vou ficar com a barriga cheia e depois vou dar uma palestra, vou dar uma entrevista. A gente sabe que vai pesar, né, a gente vai sentir um peso muito grande e vai interferir na maneira que eu vou falar. Então, são detalhes que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia. Além de que quando a gente trabalha também, não só com cantores, a gente trabalhar sempre com o aquecimento e o desaquecimento, que são detalhes que vão fazer muita informação, muito cuidado para a sua voz, precisamente em cada momento que você vai trabalhar. Perfeito. Doutora, eu já fiz aula de canto uma vez e na aula de canto os professores passavam, né? Os professores não, o professor, né? Passava algumas dicas, por exemplo, com relação à alimentação, não comer banana, eu lembro do leite também, e outros alimentos que acabava dando dificultando a saída ali do ar livre, da voz limpa, que é uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, né? Sim. Tem dias que a gente vai gravar e não faz, às vezes, os exercícios corretos, e a sua voz não sai limpa, não sai... Eu acredito que todas essas dicas que você está dando servem para isso também. Isso, exatamente. E é uma coisa muito importante. Você até colocou a questão do professor do canto, né? É uma parceria muito bacana. Eu acho como é que eu vou te dizer? É um casamento, vamos dizer assim, muito importante, principalmente para quem está trabalhando com a música, né? Porque nós complementamos. Como é um jogador de futebol, que ele tem o profissional, o fisioterapeuta e o esportista que está cuidando mesmo dele em campo, é a mesma coisa que acontece entre o fonoaudiólogo e o professor de canto. Um complementa o outro, né? Porque eu não vou trabalhar com ele com as notas musicais em questão de como é que você vai subir, como é que vai embelezar a sua voz. Eu vou estar trabalhando como fonoaudióloga a todo condicionamento físico, toda a musculatura da voz, para que o professor de canto consiga trabalhar e sem esforço nenhum. Perfeito. Doutora, você teria alguma dica? A gente nem ensaiou isso, mas tem alguma dica aí para quem está em casa? Algum exercício rápido? Por exemplo, às vezes quem está assistindo vai dar uma palestra ou vai precisar dar uma aula. Algo que o cidadão possa aplicar na sua vida? Olha, sempre tem aqueles exercícios básicos que todo mundo pode fazer, principalmente antes de dar uma palestra, antes de dar uma entrevista, né? Que você vai se apresentar, às vezes até numa sala de aula, que você vai apresentar algum trabalho, que a gente às vezes também fica nervoso para poder falar. Então, tem alguns exercícios básicos. Um deles, eu falo, a gente usou algum tempo atrás, na época, né, que eu me formei, usava muito com a rolha. Mas a gente pode usar um lápis, morder um lápis, morde e fala, e faz a leitura sem som daquilo que você vai apresentar na hora que você for palestrar sem som, porque você vai articular, você vai mexer toda a sua musculatura. É como se você estivesse mostrando para os seus músculos da face que você vai usar aquelas palavras na hora de se apresentar. Então ele vai como se fosse memorizar e fica muito mais fácil na hora de você falar. Você não tem que pensar. Isso facilita e a musculatura sai muito mais fácil. Você pode também fazer exercícios como que eu vou aquecer, porque o que é a função do aquecimento vocal? É preparar o seu organismo para aquecer, para que você vá fazer ele funcionar sem ter nenhuma interferência. Então ele aquece o seu organismo, ele prepara as suas pregas vocais e na hora que você vai falar, vai palestrar, você já está aquecida e não tem nenhum risco de uma fadiga, uma lesão na corda vocal, nem nada. E esse aquecimento, ele é imediato, funciona ali na hora, realmente tem uma diferença quando for falar? Tem sempre, e uma das coisas, por exemplo, é uma dica para os cantores, né, que eu acho que é muito bacana essa coisa. Quanto mais tempo você usa, né, para você for cantar, então se você vai cantar, fazer um show de 3, 4 horas,
o aquecimento tem que ser mínimo. Então, o número de exercícios que vão ser feitos antes de começar a cantar vão ser muito pequenos, porque durante o show ele também já está aquecendo a voz. Então ele vai primeiro fazer alguns exercícios para mostrar que já vai entrar em campo, já vai entrar no show. Sim. E durante o show vai aquecer. Embora, quando ele vai fazer uma participação especial, cantar uma música, ele vai ter que fazer um aquecimento mais longo para que naquela hora ali que ele vai cantar, a voz dele esteja perfeita, já bem aquecida. Então são dicas que a gente tem que dar para eles prestarem atenção no como é importante ter essa comunicação, entender o porquê de cada exercício na hora de entrar no show, numa palestra e tudo. Perfeito. E tem outro lado da fono também, pessoas que têm dificuldade mesmo, que têm doenças, sim, dificuldade em falar. Sim, né? Como eu falei, é um leque muito grande, né? Então trabalhamos com autistas, com as síndromes, tudo isso a gente vai trabalhar também, tanto na questão da fala, quanto na mastigação, na deglutição, que tudo isso influencia também na comunicação. Tudo influencia na comunicação. Às vezes até o fato de você ir a uma reunião, apresentar uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, tudo isso é importante trabalhar com a fala, às vezes um aquecimentozinho ali, ou, dependendo da situação, realmente a pessoa tem a necessidade de ter um acompanhamento com um profissional, em casos diferenciados, né, que utiliza muito a voz. Por exemplo, até nós, de TV, jornalismo e também cantores, mas a fono é para todo mundo, certo? Exatamente. Eu acho que você não precisa ter alguma coisa só para procurar. Como qualquer área da saúde. O ideal sempre seria a gente fazer a prevenção, né? Tá preocupado em se cuidar, saber como é que tá. Então, mesmo que você não tenha, eu não fui no médico, não tive uma indicação, mas você percebe, se você sente que tem alguma coisa que você precisa, não, mas eu quero melhorar, eu vou trabalhar como repórter, eu vou apresentar um jornal, então eu quero mais orientações. Isso não significa que a pessoa tenha que fazer a terapia, que muita gente às vezes se incomoda com isso, né? Me perguntam muito isso no Instagram, mas eu tenho que entrar e aí eu vou ficar em terapia, eu vou ficar tanto tempo. Gente, hoje a gente trabalha também com a orientação, com a informação. Então, às vezes, a pessoa só precisa de algumas dicas para que ele consiga trabalhar com a fala bem clara, sem nenhum desgaste. Perfeito. Muito bom. Doutora, nós estamos encaminhando para o final dessa entrevista. Certo. Gostaria que você deixasse um recado final para quem está em casa. Bom, eu gostaria de deixar então para que todo mundo saiba o que é a fonoaudiologia, que nós estamos crescendo cada vez mais, estamos aqui para ajudar. Então o atendimento fonoaudiológico hoje está muito grande, é uma área muito grande, então você pode se informar, você pode entrar tanto atendimento presencial quanto atendimento online. Então as orientações podem vir pela questão do médico, o médico pode indicar, você pode procurar para se melhorar, como pode procurar para uma terapia, como eu falei. Então, tudo nós estamos aqui crescendo, sempre em conjunto, procurando cada vez mais melhorar a nossa comunicação. Perfeito, as dicas foram muito valiosas, pode deixar que eu vou aplicar aqui também. Muito obrigada. Um abraço, quero agradecer sua presença em nome da TV União, muito obrigada. Obrigada. Volte sempre. E para você que está em casa, nós chegamos ao final dessa entrevista, mas retornamos na semana que vem, à segunda-feira, 22h30, aqui na TV União. Quero agradecer você, telespectador, e também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos bastidores e que trabalham para que esse trabalho chegue até a sua casa. Um grande abraço e até a semana que vem.